Olá pessoal, sou o professor Raimundo Amorim, irei trabalhar com vocês a disciplina de matemática do projeto Aula em Casa, realizado pela Prefeitura Municipal de Limoeiro. E hoje teremos como tema da nossa aula a comparação e ordenação de números de até 4 ordem, reconhecimento de números pares e ímpares. Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo, a gente precisa recordar o nosso sistema de numeração decimal. Nosso sistema de numeração decimal ele é de base 10, pois fazemos agrupamento de 10 em 10. 10 unidades forma uma dezena, 10 dezena vai formar uma centena, 10 centena vai formar uma unidade de milhar. E se a gente quiser formar outros números, a gente também vai seguindo esse mesmo raciocínio. E o nosso sistema de numeração decimal também, ele é formado também por 10 algarismos. Quais são esses algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E com esses algarismos a gente consegue formar qualquer número. E também a gente compreender que a posição que esses algarismos ocupam tem um valor também. Aqui a gente tem um exemplo aqui, no nosso quadro de valor, alguns algarismos que tem aí, como o 4, o 5, o 2 e o 3. E cada posição que eles estão ocupando aí tem um valor. Por exemplo, o algarismo 3 está na posição das unidades. Então, uma unidade é 1, então a gente tem o quê? A gente tem 3. O algarismo 2 está na casa de quê? Da dezena. Uma dezena, quanto é 10? Então, o algarismo 2 ele tem valor aí de 20. O algarismo 5 está na casa da centena. Logo, ele tem uma posição de quê? Um valor de 500. E o algarismo 4 está na casa das unidades de milhar, tendo um valor 4.000. Logo, a leitura desse número a gente associa como sendo o quê? 4.523. E a decomposição desse número? Como que a gente organizava a decomposição desse número, galerinha? A gente observando, por exemplo, 4 unidades de milhar, mais 5 centena, mais 2 dezenas, mais 3 unidades. E a gente vai formar o que aí? A gente vai formar o número 4.523. E em decomposição, seria 4.000 mais 500, mais 20, mais 3. Tranquilinho, galerinha? Então, veja só. Observe cada número abaixo, qual o valor posicional do algarismo 4 em cada número aqui, ó. A gente temos 4 exemplos aqui. E o algarismo 4, ele está em posições diferentes. E a gente precisa verificar, por exemplo, o primeiro número, 4.825, galera. Veja, o algarismo 4, que posição ele está aí localizada? O número 1.247. Veja, o algarismo 4 em vermelho aí. Olha a posição que ele está. E a gente sabe que cada posição ele tem um valor. O número 482, o algarismo em vermelho aí, o algarismo 4, também está em posição diferente. E o número 924, o algarismo 4, também está em posições diferentes. Então, a gente precisa relacionar e entender que esse algarismo ele está em posições diferentes. Vamos descobrir, galerinha, o valor de cada... o valor posicional desse algarismo 4 nesses exemplos, a gente verificando agora. Por exemplo, o primeiro número aí, 4.825, o algarismo 4 está na posição da unidade de milhar. Lembrando que a gente falou que uma milhar é 1.000, então, lógico que o algarismo 4 está na posição das unidades de milhar, tendo o valor de 4.000. O número 1.247, a gente percebe que o algarismo 4 está onde? Está na posição da dezena. Se ele está na posição da dezena, né, galera? Ele vai ter valor de quanto? Vai ter valor de 40, que é o nosso exemplo que está lá, do número 1.247. O nosso próximo número é 482. A gente verifica que o algarismo 4 está na posição das centenas. Logo, o algarismo 4, nesse número, ele vai ter valor de quanto? De 400, certo? 4 centena. E o número 924, o algarismo 4 está em que posição? A posição das unidades. Uma unidade é uma, então, lógico, 1 vezes 4, a gente vai identificar que esse algarismo 4 tem valor de 4 unidades, certo? Com isso, a gente vai chegar também, pessoal, sobre comparar
e ordenar números. A gente precisa olhar a posição desses algarismos para que a gente consiga ordenar e organizar esses números, certo? Por exemplo, observe os números abaixo. Temos 3 exemplos aí para vocês verificar comigo aqui. Veja, o primeiro exemplo é 3.275. O segundo exemplo é 3.425. E o terceiro exemplo, 3.515. Então, galera, primeira coisa, eu queria entender e compreender com vocês aí a ordem de grandeza desses 3 exemplos que eu passei para vocês aí. Percebe que a ordem de grandeza desses 3 exemplos aí, ele segue até a unidade de milhar. A ordem que ele está seguindo para a gente é até a unidade de milhar. E como é que a gente compara e ordena esses números? Como é que a gente faz isso? A gente vai pensar o quê? Para saber qual dos números é o maior, podemos comparar as unidades de milhar. Se elas forem iguais, comparamos também as centenas e assim sucessivamente. Ô, professor, se o número fosse mais extenso, a gente ia fazer esse mesmo procedimento? Sim. A gente ia olhando unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se a gente seguisse para mais adiante, dezena de milhar e assim sucessivamente, galera. Então, o que acontece? Para facilitar o nosso raciocínio aí, a gente poderia pensar aí o 4 valor de lugar e localizar esses 3 exemplos: 3.275, 3.425 e 3.515. Então, a gente posicionando no quadro valor de lugar, a gente vai enxergar unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Veja o primeiro exemplo, 3.275. O segundo exemplo, 3.425. E o terceiro exemplo, 3.515. O que a gente percebe aí? A gente já verifica no nosso exemplo que as unidades são o quê? Iguais. As dezenas está diferenciando aí. E a centena também está diferenciando, mas as unidades de milhar são todas o quê? Iguais, certo? O que acontece? Para a gente compreender aí, qual é o maior número desses exemplos que eu passei para vocês? Vocês vão verificar o quê? Se as unidades são iguais, não vai resolver minha situação. Se as unidades de milhar também é igual, também não vai resolver meu problema. Então, vou verificar aqui a casa das centenas. O primeiro exemplo, o algarismo 2 está na casa da centena, logo ele vai valer o quê? 200. O segundo exemplo, o algarismo 4 está na casa da centena também, tendo o valor de 400. E o algarismo 5 está na centena também, valendo 500. Lógico que a gente vai ter que identificar que o maior número entre esse exemplo aí é 3.515. Tranquilo? O que acontece? E como é que a gente identifica se o número ele está em uma ordem crescente ou decrescente? A gente vai ter que lembrar. Ordem crescente do menor para o maior. Ordem decrescente do menor, ordem decrescente do maior para o menor. Certo, galerinha? Espero que tenha gostado da nossa aula e espero vocês no próximo encontro para a gente continuar a nossa aula de matemática. Tranquilo?